Então, muito boa tarde para todos. Aqui diretamente de um local bem oculto, bem obscuro. Venho-vos falar a pedido aí de alguns, né, sobre este tema das crenças que... Então, mas não devemos crer em nada, não devemos fazer nada. Como é que vamos viver, né? Então, meus caros amigos, o corpo é absolutamente dependente. Não há qualquer liberdade sobre o corpo, não é? O corpo é o corpo. O corpo é, tal como eu disse, inevitavelmente dependente. Mas a mente não. A mente não. A mente pode tornar-se independente. Ou seja, ela está dependente, por isso temos de desconstruir tudo para a colocar independente. De igual modo, ao nível da mente, não existe liberdade na nossa vida. Ao nível da mente, também somos dependentes. Ao nível do corpo, os desejos e instintos, não é, agarram-nos. Ao nível da mente, somos agarrados pelas crenças. Ao nível da mente, somos agarrados pelas crenças. Ao nível da mente, as palavras, né? As escrituras, principalmente as sagradas, né? Tomaram conta de nós, conta da nossa mente, né? Destruíram relacionamentos sem fim. A mente é também uma escrava. A mente caminha e movimenta-se no trilho da dependência. Não existe aí qualquer liberdade. Portanto, aqueles, né, que dizem que saíram, eu saí, não saiu nada, você continua precisamente com a mesma dependência. Só acha que não está. Essa é que é a diferença, né? Essa é que é a diferença. E vai se enganando dia após dia até não haver mais para onde se enganar, não é? Porque é que vocês e eu começamos a acreditar? Porquê? Começamos a acreditar porque a crença está disponível, não é? Não é necessário fazer qualquer esforço, qualquer um, zero quase. Para pensar, sim, é preciso passar pela dor, pela ansiedade, não é? Para pensar. É preciso passar pelo sofrimento. Para pensar, será preciso duvidar. Será preciso ficar confuso. Maria Ângela, muitos parabéns, que eu ainda não te dei hoje os parabéns, então aproveito aqui em direto para dar os parabéns a esse ser fantástico que é a Maria Ângela. Então, muitos parabéns, Ângela, daqui em direto para ti, daqui de Portugal. Para pensar é preciso passar pela dor, para a ansiedade, não é? Para pensar é preciso passar pelo sofrimento. Para pensar será preciso duvidar, será preciso ficar confuso. Na reflexão está sozinho, não é? Abandonado da manada. Não é? Por isso é que se pensa. Enquanto que na crença, não é? Todo o grupo está connosco. Na crença existe uma espécie de segurança, uma espécie de apoio, mas na reflexão existe grande insegurança. Há o medo de perder o rumo, há a possibilidade de se cometerem erros e há o medo de desaparecer, não é? Porque se não estou junto vou desaparecer, vão-me esquecer e agora? O que vai ser de mim? Portanto, no mundo da crença, caminhamos com o grupo. Quando milhares de pessoas nos acompanham nessa estrada, não sentimos medo, claro. Há tanta gente à nossa volta, não é? O caminho da crença é simplesmente o caminho do grupo. E o caminho da reflexão é o caminho da solidão. Aí estarão sozinhos. Aí não terão qualquer apoio, porque não terão nenhum grupo por perto.
Um grupo pode fazer-vos acreditar em coisas que nem sequer tinham imaginado. Não é? E num grupo, né, sentimos-nos seguros. Né? Como não, não é? Milhares de pessoas a acreditar isto não podem estar todos errados. Claro que não, não, jamais. Não há maior capacidade espiritual do que a dúvida. A dúvida. A dúvida é o terreno, é os alicerces para a construção final, né? Para a sua construção final como ser humano, né? Virtuoso, né? Independente. Não há maior pecado do que ter fé e não há maior religião do que o duvidar. Uma pessoa tem de duvidar, porque se a dúvida não surgir, não consegue libertar-se da sociedade e do grupo. Não consegue tornar-se independente. Porque o grupo diz-lhe simplesmente para não duvidar. Porque qualquer pessoa que duvide será destruída. Pois é. Mas eu digo-vos que alguém que duvida encontrou e alguém que acredita é destruído. E agora? Não há nada que enganar. Ele já estava destruído no momento em que começou a acreditar. Entendem? Conseguem compreender? A crença significa eu estou cego e aceito seja o que for que esteja a ser dito. A dúvida significa eu não estou disposto a ser cego e vou refletir. Até que, a menos que eu me vivencie a mim mesmo, não estou preparado para acreditar. Entendem? Na dúvida existe coragem e na crença existe preguiça. Foi por causa da preguiça que começámos a acreditar. Conseguem entender? Quem é que quer iniciar uma demanda, não é? Como tal, seja o que for que os outros digam, nós simplesmente acreditamos, claro. Eu sou um pacifista, peace and love, não é? Quando uma tradição sobrevive durante milhares de anos, é porque ela é poderosa. Achamos que as pessoas não podem ter estado erradas, claro, durante milhares de anos. Como é que é possível? Não é? Como é que é possível? Como? Achamos que as pessoas, né? Como é que eles podem se ter enganado? Se neste tempo todo milhares de milhões de pessoas seguiram esses princípios, né? Milhares de milhões. Certamente deverão estar certos, não é? Porque o grupo sanciona o que é verdade acerca de algo, mas o grupo nunca é a prova da autenticidade. Muitas vezes o grupo limita simplesmente a imitar os que morreram. O grupo nunca experiencia. Não há maneira de o grupo conseguir experienciar alguma coisa. O indivíduo, sim, a experiencia, mas a sociedade não consegue experienciar. A sociedade é simplesmente uma máquina morta. Daí que alguém que permaneça dependente da sociedade se torne também, pouco a pouco, uma máquina e veja a sua individualidade destruída. Ninguém pode tornar-se religioso sem se ter libertado da sociedade. Não é? E aqui, religioso é a verdadeira religiosidade, não estas religiões que há por aí. Não é? Portanto, vocês que tanto se preocupam com os pecados do corpo, não é? Os adultérios, as fornicações, as mentiras, as invejas, não é?
Não importa. Não vale a pena fugir do nível do corpo. Não vale a pena, porque você será sempre apanhado. Sempre. Sempre. A verdadeira questão é fugir ao nível da mente. A mente dele continua sob o jugo da religião que lhe foi ensinada e na qual foi formado desde a infância. Né? Sejam quais forem as respostas que lhe tenham sido dadas, estão ainda presentes na sua mente. Ainda repete as sagradas escrituras que lhe foram ensinadas. Ao nível da mente, você continua um escravo. Escravo. Digo-vos, não fujam ao nível do corpo. Ninguém consegue fugir ao nível do corpo. Ninguém. E quem pensa que foge vai ser apanhado mais cedo ou mais tarde. Agora, a nível da mente, já é outra história. Porque tudo primeiro se forma na mente e depois sim é que vai para o físico. Portanto, a primeira coisa que tem é dúvida, dúvida, dúvida. Duvidem de tudo que vos tenha sido ensinado. Tudo! Não porque esteja errado. Entendam bem isto, por favor. Não que esteja errado. Né? Quando se duvida, não quer dizer que as coisas estão erradas. Né? Mas apenas se pensa. Tem que pensar antes de acreditar. Né? Pensar. Duvidem de todos. Né? Duvidem de todos os seres, todos os Messias, né? Os Budas, os Cristos, todos desta vida. Né? E não é que porque estejam errados ou não, não é por causa disso. Não é porque é errado acreditar, entendam bem isso. Né? Mas duvidem do Alcorão, duvidem da Bíblia, duvidem do Bhagavad Gita, do Tao Te Ching, de tudo. Não porque o que está aí escrito esteja errado. Não é isso que eu quero dizer. O que eu estou a dizer é que é errado acreditar e que se acreditem neles, mas nunca conseguirão conhecer aquilo que está escrito e descrito. Mas se duvidarem, um dia ser-vos-á revelado o mesmo, né, que foi a Jesus, a Buda. Né? Entendem isto? Que a dúvida destrói o estado de ausência da reflexão. A crença intensifica o estado da ausência da reflexão. Entendem a diferença? A crença é o alicerce do estado de ausência da reflexão e a dúvida destrói o estado de ausência de reflexão. Na reflexão existirá de certo dor, com certeza, né? Com certeza, desamparo, impotência, mas é o preço a pagar. A reflexão é a austeridade, né? Jejuar não é austeridade, mas refletir sim, isso é austeridade. Estar com fome não é grande austeridade. Estar com sede também não. Até no circo as pessoas fazem isso. Mas duvidar é uma austeridade imensa. Duvidar significa estar preparado para se manter na insegurança. Estar preparado para se manter na ignorância, estar preparado para se pôr de pé e largar todas as muletas, todas. E lembrem-se, enquanto alguém andar de muletas, os seus pés nunca terão força suficiente para andarem por si próprios. Né? Enquanto alguém acreditar que a sua mente não consegue reunir força suficiente para encontrar a verdade, só quando estamos inseguros é que reunimos a força. É só na insegurança que a nossa energia se acumula, que desperta.
Se eu vos disser, né, para vocês correrem, vocês se calhar podem correr, né? Mas devagar, né? Não com muito ânimo. Né? Se eu vos disser para correrem com toda a vossa força e energia, mesmo assim não vão correr assim muito rápido. Né? Mas se alguém vos apontar uma arma ameaçando-vos a vida, né? Os vossos pés irão ganhar um ímpeto tal que nunca vocês imaginaram que conseguiriam correr tão rápido. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Só quando um homem perde todas as suas muletas é que as suas energias interiores despertam. Enquanto nos agarrarmos a apoios, né, somos os nossos próprios inimigos. E não permitiremos que as energias dormentes dentro de nós despertem. A crença é suicida, porque a crença não permite que a nossa sabedoria e o nosso pensamento despertem. Não há necessidade de despertarem, não há oportunidade. Mas imaginem o que é que iria acontecer se todas as crenças fossem descartadas. Imaginem só este cenário, não é? A pessoa seria obrigada a pensar. A cada momento seria obrigada a pensar. Não havia outra hipótese, não havia mais crença, tem que pensar. Então, cada pequena questão, até as mais insignificantes, iriam tornar-se uma oportunidade para refletir. A pessoa terá de pensar, porque será simplesmente impossível sobreviver sem reflexão. Então, descartem todas as crenças, todas. Nessa altura, a energia dormente da reflexão que está em vós terá um despertar único. Só alguém que descarta todas as crenças atinge a plena sabedoria intuitiva que vem dentro de si da sua centelha divina, só sem crenças. As pessoas que até agora atingiram a sabedoria só a atingiram depois de descartar todas as crenças. Não conseguimos atingir a sabedoria porque nos agarramos, né? Nos fixamos, nos amparamos nas crenças. E agarramos às crenças por preguiça, por medo. Agarramos a crenças pensando: o que é que irá acontecer se não houver muletas? Iremos cair. Mas eu digo-vos que é preferível cair a confiar em qualquer apoio, porque quando se cai, pelo menos está-se a fazer alguma coisa. Está-se a cair. Pelo menos está a acontecer qualquer coisa, que é obra própria, obra sua. Apesar de ser só estar a cair, é obra própria. E se a pessoa cair, certamente fará alguma coisa para se levantar. Né? Quem é que quer ficar prostrado no chão? Mas quando a pessoa se encosta em pé, há algum apoio, há alguma muleta, né? Não se trata de obra própria. A pessoa não está de pé por sua conta, está alguém a apoiá-la. E esse tipo de postura é absolutamente fingido, é uma farsa. Cair é real, encostar-se aos ombros de alguém para apoio, estar em pé apoiado nos ombros de alguém é uma farsa. Larguem todos os apoios, todos. Se quiserem mesmo descobrir a vida, larguem todos os apoios, descartem todas as crenças. Deem ao pensamento a hipótese, o poder de ser ativo, de trabalhar. Deem ao pensamento a hipótese de nascer algo de novo dentro de vós.
Só que a mente anseia constantemente por apoios. Uma mente que busca apoio está em busca de escravatura. Seja qual foi o apoio que procuremos, tornamos-nos simplesmente seu escravo. Tornamos o escravo daquele cujo apoio procuramos. Pode ser um mestre, pode ser um professor, pode ser um Deus, pode ser um avatar, pode ser o que quiser. Seja de quem for que procuremos apoio, tornamos-nos seu escravo. Você vai pedir um empréstimo a alguém, é seu escravo. Pelo menos se você tiver o caráter de bom pagador. É isso. Se a pessoa... Vou ter que pôr aqui o celular em carga, provavelmente vai fazer aqui um barulhinho, mas está mesmo a terminar o vídeo. Peço desculpa se isso acontecer, mas também está para breve o término. Não é? Portanto, se a pessoa largar todos os apoios, aquilo que está presente nela irá despertar. Fixem isso. Fixem isso. Se a pessoa largar todos os apoios, aquilo que está presente nela irá despertar. A energia que está oculta nela irá brotar. Irá despertar com grande intensidade. Se decidirem ser independentes ao nível da mente, ninguém neste mundo, nem noutros mundos, poderá privar-vos de conhecer a vossa alma. Mas terão de tomar uma decisão. Agora eu decido-me tornar-me independente ao nível da minha mente. Decido que não irei aceitar a escravidão de ninguém ao nível do meu pensamento. Decido que não me tornarei seguidor de ninguém. Nenhuma escritura nem nenhuma doutrina conseguirá sobrecarregar a minha mente. Jamais! Irei apenas considerar que só é verdade a verdade que eu descubro por mim próprio. Outra pessoa qualquer pode ter outra verdade, mas essa não é a verdade para mim. Deixem-me que vos diga também isto. Uma escravatura que dure muito tempo torna-se apelativa. Uma escravatura que dure muito tempo começa a parecer aprazível. Sente-se medo de se libertar dela, sente-se medo de a deixar. O maior obstáculo para acabar com a escravatura é que o próprio escravo se apaixona pela sua escravatura. E então, mais ninguém o pode libertar. O escravo, propriamente dito, começa a amar a sua escravatura ao ponto de estar até disposto a morrer para defendê-la. Já está tão confortável que eu prefiro, dou a vida por ele. Né? Por isso é que o exemplo na Guerra Civil norte-americana, os escravos lutavam ao lado dos senhores para defender as suas terras, né? Porque pelo menos ali tinham comida e dormida. Né? Há escravos que deram a vida só para proteger a sua escravatura. Há milhares de anos que isso acontece por todo o mundo, por todo o planeta. Portanto, se um dia quiserem encontrar, né,
o que transformou Siddhartha Gautama em Buda, o Jesus em Messias, o Mahavira em Jiná. Se quiserem descobrir, né? Mesmo descobrir isso, lembrem-se, todas as correntes são fatais, todas são um impedimento. E o que vos digo? Nietzsche, esse malvado, não é? Escreveu que o primeiro e último cristão foi crucificado. Morreu na cruz. Olá, onde tenha sido o primeiro e único. Portanto, na verdade, aqueles que apenas seguem nunca, jamais poderão tornar-se alguém, porque os que seguem encontram-se em apuros. Cometeram um erro crasso, um erro fundamental. No momento em que começaram a seguir alguém, começaram a perder, a abdicar das suas próprias almas. Venderam a sua liberdade e aceitaram a escravatura. Portanto, quando diz, saiu de nada, continua ao mesmo escravo, né? Todos que têm o seu grupinho, todos que têm o seu líder, todos têm as suas sagradas escrituras, tudo igual. Não, e não estou a dizer que não é para se reunirem, para não ter grupos, não tem nada a ver. O que tem a ver, não é, é o senso de escravatura, a necessidade de escravatura, a necessidade que alguém sempre comanda a vida. O que é que eu faço? Diga-me, irmão, o que é que eu faço? É se ouvir a si próprio, mas não consegue se ouvir porque está no grupo, porque está com o líder, porque está a pensar, porque está a ler um livro sagrado, e então nunca é. Tem que se aquietar, né? Tem que meditar, tem que refletir, tem que contemplar, tem que observar, tem que compreender. E isso só se faz sozinho, na solidão. Só uma mente independente pode olhar na direção de uma alma independente. Uma mente dependente só é capaz de olhar para o corpo dependente. O todo, que muitos chamam o Criador, que não foi o Criador, mas dividiu-se, emanou-se em arquétipos, que esses sim é que são os tais criadores, os Elohim, mas isso é para outra história. E ele individualizou-se em cada ser humano. Em cada ser humano tem o tal criador, entre aspas, não é? Individualizado. É para ser individualizado, é para praticar a individuação, que é a capacidade de se autodescobrir. Não é para andar em grupos a seguir ideias pré-concebidas, não. É para seguir a sua ideia sem as crenças, não é? Mas se for afetado pelas crenças, se estiver debaixo do jugo das crenças, é impossível descobrir isso. É impossível, porque você está sempre condicionado. Sempre condicionado. Sempre com algum preconceito, sempre com o seu ponto de ruptura. E o mais surpreendente é que assim que a pessoa conhece a totalidade da sua vulnerabilidade, deixa simplesmente de poder evitar ser transformada. Assim que se consegue ver um facto de que se é um ladrão, de que se é um adulto, é impossível a pessoa não se transformar.
mas não se vê porque se doa para a caridade, porque faz o trabalho social. Então o vosso roubo está escondido sob o manto da caridade. É por isso que todos os ladrões doam. Nenhum ladrão consegue evitar isto porque ao fazê-lo esconde o facto que é ladrão. Pode descontrair, mas aí não verá a sua vulnerabilidade. Simplesmente encontramos maneiras de esconder tudo o que é escusado em nós, tudo o que é malévolo, tudo o que estivermos a fazer de errado por causa dessas capas, não é? Da moralidade, das compaixões, de tudo isso. Não é? Mas toda a nossa moralidade e toda a nossa ética apenas escondem a profunda imoralidade que há em nós. Nada mais. Nada mais. Portanto, continuem-se a enganar, continuem com aí a procurar o manto da santidade, né? Que não é assim. Não é assim. E mesmo para terminar, então, só aqueles que estão preparados para ver o animal dentro de si e não para o esconder são capazes de se tornarem independentes. Aqueles que demonstram este grau de coragem, aqueles que demonstram vontade de ver o seu animal interior, já deram o primeiro passo. Por isso é que todos, né, todos os iluminados, né, todas as pessoas, né, que realmente alcançam, né, essa sábia intuição, né, eles amam todos, né, os adúlteros, as prostitutas, né, tudo, porque essas pessoas, a maioria amam realmente, amam. E não tentam ocultar, não tentam esconder. Não, eu sou isto. Há que ter coragem, há que admirar. Né? Coragem. Isso é que é coragem. Pois terão também a coragem de tentar arranjar formas de se libertar desse animal. Mas primeiro há que reconhecer, que se autoconhecer o seu ego. Né? E só depois é que vamos tratar dele. Né? Deixem crescer o joio junto com o trigo. E só poderemos então libertar-nos deste animal, a tal imoralidade e má conduta, quando formos alertados para isso. Mas como é que aqueles que estão adormecidos, né, com as suas muletas nos seus grupinhos, conseguirão libertar-se dele? Seria preferível ter pessoas verdadeiramente desonestas no mundo a ter pessoas falsamente honestas. A armadilha da sociedade é de que encontramos maneiras falsas de encobrir os nossos verdadeiros eus, chamando-lhes moralidade, boa conduta, compaixão, piedade. Miserável. Mas não são nem uma coisa nem a outra. Qualquer pensamento moral que não esteja disposto a dar liberdade ao homem é falso. Falso. Hipócrita. A liberdade é a pedra de toque. É aquela pedra para construir que vocês ouvem. Se o homem for ao mesmo tempo independente e moral, então a moralidade é real. Antes de poder ver o caráter divino, terá de ver o animal dentro de si. Esta é a vossa verdade. Está presente dentro de vós. Não podem fugir dela. Não podem. Escondam-se onde quiserem. É impossível. Impossível. Portanto, a minha opinião é:
Se decidirem ser independentes, a dor surgirá em vós. Mas permitam a dor. Permitam a dor. Se alguma ideia, alguma ânsia de mudança tiver verdadeiramente surgido em vós, olhem com clareza para o interior. Olhem. Conheçam minuciosamente a vossa realidade. Enquanto forem dependentes do vosso pensamento, não serão capazes de mudar. Simplesmente não é possível. Quando se cria um reino neste mundo, alimentavam-se os soldados de graça. Agora que se quer um reino no outro mundo, alimentam-se os monges de graça. Qual a diferença? Quando se queria ter um grande reino neste mundo, alargavam-se as fronteiras do império. Agora, o desejo é ter um reino no outro mundo, no céu. Mas isso faz trabalho de caridade e mostra-se compaixão e misericórdia. Mas é tudo uma farsa! É tudo uma farsa! Não surge do nosso ser, né? Por detrás encontra-se o desejo de encontrar algo no outro mundo e por isso age-se da mesma maneira que se agiu no desejo de encontrar algo neste mundo. Uma moralidade baseada na ganância e no medo do castigo é falsa, hipócrita. É tal apoiar-se na perna que manca, é isso mesmo. Uma moralidade baseada na ganância e no medo do castigo é falsa. O princípio, o medo não é o princípio básico da religiosidade. O princípio básico da religiosidade é a audácia. Audácia. Onde existir medo, a religiosidade não pode existir. A verdadeira e única religiosidade só pode estar presente onde houver audácia. E quem é que pode ser capaz de ser audaz? Quem é? Alguém sabe aí? Quem é que pode ser audaz? Só aqueles que são independentes. Independentes. Só o independente é audaz. Só o rebelde é audaz. Aquele sem crenças, sem dogmas, sem desejos, sem apegos, sem expectativas, sem indignações, sem ambições. Só esse pode ser audaz. Livre pensador. Onde houver liberdade, haverá audácia. Onde não houver liberdade, haverá medo. Medo, muito medo. E é só por causa do medo que somos dependentes. Só por causa do medo dizemos que saímos, mas continuamos nos mesmos sistemas. Só por causa do medo continuamos a ler a mesma Sagrada Escritura. Só por causa do mesmo medo seguimos as mesmas lideranças, as mesmas coisinhas, sempre igual, muito caridoso, muito piedoso, só por causa do medo. Tudo é o medo, tudo vai dar ao medo. Então o independente não é medroso, nem pensar nisso, nem um pingo de medo. Vale tudo, menos o medo. Portanto, quando o medo está presente, você não é espiritual. Você não está a vivenciar o amor. Não, não. Impossível, impossível, impossível. Medo do inferno, medo do pecado.
sempre o medo, sempre o medo. É verdade. Medo. Então, deixo-vos aqui com o medo e imploro, né, a todos aqueles que acham, né, que saíram, que são livres. Né? Você tem alguma crença? Tem alguma crença? Não é livre. Não é livre. Até você perder todas as suas crenças, não é livre. O crente é prisioneiro. O crente está lá na masmorra, agrilhoado. Então abriram a porta da masmorra e enfiaram noutra cela, já com a palha, não tão úmida. E então ele, eu sou livre, agora sou livre, saí daquela masmorra. É assim. Portanto, deixo convosco, não é? Deixo estes pensamentos convosco. A mim jamais me irão acusar de manter alguém prisioneiro, que eu hei de falar até ao meu último dia, até à minha hipótese, não é? Sempre, sempre a mesma coisa. Todo o crente é prisioneiro, todo o pertencente a um grupo é prisioneiro. Não é? Se você está num grupo, está prisioneiro, tem medo, não é? E não é livre, não é individual, nada disso. Nunca, nunca, jamais, jamais. Coisa é uma pessoa poder conversar, juntar, estar com pessoas que ama. Isso é maravilha, maravilha. O ser humano também não foi para viver na solidão. Claro que não. Claro que é benéfico, não é? Mas livre pensador. Não é? Primeiro, ele observa tudo. Número um, observador. Depois tenta compreender, tenta se pôr no lugar do outro. Porquê que ele fez isso? Não é? Porquê? E as pessoas sempre vivem, não é? Em guerras, em disputas, em desarmonias. Porquê? Sempre não compreende que é o ego do outro. O outro está doente, não é ele. Não é ele. Ele está doente. Por isso é que é implicativo, por isso é que é raivoso, odioso, né? Pernicioso. É por isso, porque está doente. Está doente pelas crenças, está doente pelos grupos, porque não consegue pensar, porque não precisa nem quer. Se o meu glorioso líder diz que é isto, né? E se ele está ligado ao divino diretamente, já em 5G, para que é que eu vou pensar? Para quê que eu vou pensar? Para nada. Então não consegue compreender que os outros estão doentes. Estão doentes. Não é ele, é o ego deles que fala. Não são eles, são as paixões deles que falam. É o que eles podem dar. Né? E já é bom ainda quererem amar. Porque há quem nunca tenha amado, nem ame, nem queira amar. Mas há aqueles que amam. Depois são os adúlteros, os fornicadores, né? Os lascivos, os luxuriantes. Né? É o que ele tem para dar. Tenta amar, ama. À maneira dele, não importa. É o nível que ele conseguiu chegar. Pode amanhã conseguir amar de outra forma. E se não conseguir, não importa. É dessa forma que ele ama. Mas é livre. Não está em grupos, não está aprisionado. Não pensam por ele, pensa sozinho. E decidiu isso. Muito bem. Tem que se amar por isso. Né? Tem que se amar por isso. Já chega aqui. Não vos maço mais que... Mas, mais uma vez, surgiu a necessidade, pelos constantes pedidos de esclarecimento aí
sobre as crenças. Mas, irmão Nuno, então, mas a gente não pode crer em nada. Então, como? Se a fé vem pelo crer, não é? E crer na palavra de Deus, do Deus vivo e agora, sem crenças. Mas que é isso? É assim, eu cumpri a minha parte. Agora, vocês, cada um de vós, acho que já o assunto está mais que esclarecido, né? Está mais que esclarecido. Não é para deitar tudo para o lixo, não é para a minha fé e agora não sou nada, não, é para pensar, mas será que isto é possível, não é? Porque Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pronto. Oh, que coisa linda! Oh, glória a Deus! Aleluia! Todo aquele que nele crê. Então, mas se eu não crer, não tenho fé, não tenho crenças, e agora? Aí está o problema. Aí é que está o problema. Não é o crer, não é? É que lá colocaram, não é? Oh, a mente, não é? Doente, deturpada do autor, dos autores, seja o que for. Não é o crer. Não pode ser o crer. Não pode ser o crer, nem o sangue que sabe. Nada disso importa. É o sentir, é o vivenciar. Não é? Se cai as lágrimas, não é? Se faz as coisas com... Sente-se mesmo as presenças, né? Sente-se a áurea, sente as energias, mas qual crer no quê? O crer é só para aprisionar, o crer é só para lançar ali no chão, pisar. Não, não. Depois crer em quê? No Deus. Qual é o Deus? O Deus é este o representante. Né? E qual o representante? O representante. E chegamos aí aos livros, a tudo, ao marketing. E sempre com o crer. Não é o crer, é o vivenciar. Né? Eu creio, Jesus Cristo. Muito bem, então faça a vida que Ele fez. Faça o que Ele fez. Siga o que Ele fez, né? Faça a vida. É capaz? É, força. Não é capaz? Então... Cada um dá o que pode dar. Não é obrigado a mais. Dou o que eu tenho. Dou o que eu conheço. Isso é que importa. E mais nada. Só isso. Cada um dá o que tem para dar. Ama desta forma, ama. É pecado, não importa nada. É o que você pode dar. Eu dou o que eu tenho. Esta é a minha forma. E vai ver, se fizer assim, se deixar crescer o jogo, se não permitir que as crenças o influenciem negativamente, que tudo vai mudar, porque a sua consciência vai mudar. E ela vai dizer, olha, se calhar essa não é bem a forma correta. Não é? Tudo, quando as crenças vão, o espírito chega. Sai a crença, entra o espírito. Não é entra, é um sentido figurado. Mas então o espírito desenvolve, intui. Né? Com a crença, ele apenas está calado. É impossível. Você tem lá o ponto de ruptura, tem o point break, que o vai deitar abaixo, chega àquele ponto e não dá. Você vai se incompatibilizar com o seu próximo por causa da crença, por causa do que ele fez, do aquela irmã prostituiu-se, adulterou. Isso não serve para nada, isso é lixo, isso não importa para nada, nada. O que importa é, está a vivenciar amor? Está, força, continue. Até ao dia que entender. Espera aí, se calhar isto não é a forma correta. Né? Isto já não serve para mim. Já aumentei o meu patamar. Já evoluí, já equilibrei. Pronto.
e passa a outra forma. Mas não pode ser constrangido, imposto, né, pelo grupo, pelo líder. Não, tem que ser autoimposto até a pessoa chegar. Isto já não é para mim, já não sou eu. E se você meter tudo, não, eu vou agora, vou subjugar a carne, vou lutar com. Nunca, jamais irá vencer, jamais irá prevalecer contra a carne. Jamais, jamais. Jamais. Desengane-se. Nunca ninguém venceu a carne. Agora venceu com outras ajudas e não venceu, dominou, equilibrou, evoluiu. Ninguém vence uma tempestade, é impossível vencer uma tempestade. É impossível. Já vos falei milhares de vezes. Portanto, por amor de Deus, deixem as crenças. Pensem por vós, pensem para a vossa cabeça, mas sem preconceito. Por isso tem que desconstruir tudo, tudo, tudo. Não pode ficar nada. O edifício tem que ruir, tem que ser implodido por completo. Por completo. E só aí podem. Isto serve para mim? Siga. Isto não serve para mim? Não. Sempre indignou as pessoas, né? Diziam lá ao Buda, né? Mas como é que tu és capaz de dizer àquele que não há Deus, aquele que não sabe se há Deus e aquele que há Deus? Né? Porquê? Porque a pessoa só vai entender o que quer entender, o que pode entender. Portanto, há Deus para aquele? Muito bem, há Deus. Aquele, não sei, porque ele não sabe, nem nunca vai acreditar que há, nem quer saber. E o outro, não, Deus, o que é isso? Não há. Sua crença serve para si, serve para o construir, não serve. Deite-a fora, por favor, e acabem com isto das crenças de uma vez por todas. Pensem por vocês, por favor, por si. Se a crença for real, se ela realmente tiver algum fundamento, você vai chegar a ela outra vez. Não a foi descartar. Ficou lá. O tesouro não está lá naquela obra-prima do Paulo Coelho, o alquimista, aquela história magnífica. Ele não dormia sobre o tesouro, não foi dar a volta quase ao mundo para saber que o tesouro estava lá onde ele dormia. Estava lá. É assim. Se o cristianismo, se tudo o que for que vocês têm por grato, por perfeita, fica lá. A verdade está lá. É impossível. Mas não pode ser a sua porque você não a vivenciou. Não comprovou que aquilo realmente é verdade. Mas qual crer? Mas qual crer? Vivenciação, vivência. Eu vivi, eu sim, posso dizer, eu vivi. E então agora vou acreditar. Isto é verdade. É mais abençoado dar do que receber. É verdade ou não é verdade? Para mim não é verdade. Então pronto, para você dar. Para mim é verdade. Então dê. Entenda? É isso. Desculpem que isto vai longíssimo. Gostei de estar convosco. O estudo próximo é mesmo sobre a soberba, raivas, tudo isso. Mas pronto, se alguém necessita, a gente tem que largar então as ovelhas todas, para socorrer uma. Então pronto, está socorrida a ovelhinha, mas não pode ser ovelhinha. Transmute a ovelha num lobo, que é melhor ser um lobo do que uma ovelha, ok? Porque o mesmo criou a ovelha, criou o lobo. E nem sei se havia ovelhas. Essa é outra. Será que havia ovelhas? Acho que não, mas lobos sempre existiu. Portanto, se calhar, quem fez o lobo não fez a ovelha. Vou pesquisar isso. Até à próxima.